Olá, boa noite. Um terceiro suspeito confessou envolvimento na morte de uma família no ABC Paulista. Em depoimento, ele afirmou que pai, mãe e filho foram torturados e mortos por causa de dinheiro. O depoimento de Juliano de Oliveira Ramos Júnior vazou logo depois do interrogatório na Delegacia de Investigações Criminais de São Bernardo do Campo. O rapaz confessou a participação dele, de Ana Flávia Gonçalves e de Karina Ramos no assassinato de Romuyuki, Flaviana e Juan Vitor Gonçalves no último dia 28. Juliano, que é primo de Karina, disse que tudo foi feito com a ajuda de outros 2 homens já presos. O crime teria sido planejado pelas namoradas. Elas estariam interessadas em R$85 mil em dinheiro que eram mantidos pela família dentro de casa em um cofre. Karina, sim, é apontada como a que determinou a morte. Essa é uma questão que a gente quer saber até que ponto, Ana Flávia, nos parece que foi desde o início encomendada a morte da família. Segundo o depoimento, o grupo simulou um assalto. Pai e filho foram rendidos durante a tarde. Como não sabiam a combinação do cofre, foram torturados até a chegada da mãe, Flaviana, por volta das 10 da noite. A empresária forneceu a senha, mas não havia dinheiro no local. Ainda de acordo com Juliano, Karina e Ana Flávia teriam concordado em matar a família na intenção de receber um suposto seguro de vida. Um sexto suspeito, que teria sido responsável por buscar os criminosos no local onde o carro foi abandonado, ainda não foi identificado. A investigação do caso segue sob sigilo. E um vídeo mostra um policial militar agredindo um jovem em Salvador. Esse caso aconteceu durante a abordagem a um grupo. O agente dá socos, tapas e chutes no rapaz, que também é insultado. Depois das agressões, o policial vai embora. Em nota, a Polícia Militar informou que é contra qualquer tipo de conduta violenta e que o vídeo foi encaminhado à Corregedoria Geral. Em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, 7 caminhões-tanque que estavam no pátio de uma distribuidora de combustíveis pegaram fogo na madrugada desta terça-feira. Segundo os bombeiros, ninguém ficou ferido. A causa do incêndio é investigada. A Petrobras informou que a refinaria permanece operando em segurança. Equipes de resgate que atuam em Brumadinho, Minas Gerais, encontraram um crânio que pode ser de um dos 11 desaparecidos ou de uma vítima já localizada após o rompimento da barragem da Vale. De acordo com os bombeiros, a arcada dentária está parcialmente preservada, o que pode agilizar a identificação. O material foi levado para o IML de Belo Horizonte. 259 pessoas morreram na tragédia. A Polícia Federal fez uma operação contra o consórcio Soma. São empresas responsáveis pelo serviço de limpeza urbana de São Paulo. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos na capital paulista, na região metropolitana, no Distrito Federal e nos estados de Santa Catarina e Goiás. Segundo os investigadores, o consórcio pagou pelo menos R$245 milhões a fornecedores fantasmas que emitiam notas fiscais frias. R$77 mil e $10 mil em espécie foram apreendidos. No Rio de Janeiro, técnicos da SEDAI identificaram detergente na estação de tratamento do Guandu, na Baixada Fluminense. O serviço foi interrompido e a empresa diz que já normalizou a situação, a distribuição da água, só que alguns bairros vão demorar mais para sentir o efeito. Nesta terça-feira, técnicos do Instituto Estadual do Ambiente e policiais civis coletaram amostras para análise na estação. A água bruta que chegou ao local na segunda-feira estava com detergente e cheia de espuma branca. O abastecimento foi interrompido para que fosse feita uma avaliação. Ficamos monitorando a cada 30 minutos a água durante toda a noite. Às 3 da manhã já não tinha mais sinal, não identificava mais a substância, certo? Continuamos monitorando até as 9 da manhã, quando foi reiniciado o sistema. Segundo a SEDAI, por segurança, a retomada é gradual e, por isso, em alguns locais, o serviço pode levar até 72 horas para ser normalizado. Cerca de 9 milhões de pessoas utilizam essa água e a companhia não sabe a origem do problema. Desde o início de janeiro, o cheiro, cor e sabor da água têm incomodado a população. A SEDAI aplicou carvão ativado e argila na água para absorver a geosmina, que é a substância responsável pelas alterações. O resultado pode levar mais alguns dias. Quem está com um estoque antigo de água, até ele se renovar,
é um processo que às vezes pode ser que demore alguns dias, isso é natural. Nesta terça, pela primeira vez desde o início de janeiro, um laudo apontou que a água da estação de Guandu estava dentro dos padrões estabelecidos pelas autoridades de saúde. A coleta foi feita nesta segunda, mas antes do surgimento do sabão. A Câmara dos Deputados aprovou nessa noite o projeto de quarentena com medidas de enfrentamento do coronavírus. Primeiro, os deputados aprovaram a urgência do projeto. Depois, analisaram e aprovaram um texto base. A última etapa foi a votação de um destaque, uma proposta de mudança no texto que foi rejeitado. O projeto de lei oficializa a declaração de situação de emergência na saúde pública e ações como isolamento, quarentena, realização de exames obrigatórios, coleta de amostras e vacinação. A proposta ainda autoriza a restrição temporária de entrada e saída do país por meio de rodovias, portos e aeroportos. Agora o texto segue para o Senado. A expectativa é que seja analisado já nesta quarta-feira. O governo federal cedeu 2 aviões da Embraer para que os brasileiros sejam trazidos da China. As aeronaves vão partir ao meio-dia desta quarta-feira e retornar no sábado. A capacidade é para 30 passageiros cada, incluindo 6 profissionais de apoio técnico, médicos e a tripulação. 29 pessoas serão trazidas ao Brasil, incluindo 7 crianças e 4 chineses que são familiares de brasileiros. Elas irão direto para uma quarentena de 18 dias na base aérea de Anápolis, em Goiás. E lá nós temos condição, dentro da base aérea, que é uma base grande que a Força Aérea Brasileira possui, tem condição daqueles brasileiros que chegarem, entrar numa quarentena inicialmente numa área branca, aqueles que não têm sintomas, não tem nada, aqueles que tiverem sintomas na China não embarcam, né, no exame preliminar que será feito lá. Numa área branca, qualquer problema, nós temos ainda a condição de passar para uma área amarela, tudo com apartamentos individuais, e caso necessário para uma área vermelha, será uma evacuação aeromédica para o Hospital das Forças Armadas em Brasília. Olha só, gente, termina nesse fim de semana em São Paulo a temporada do musical Turma da Mônica, o show. Esse espetáculo está em cartaz já há 3 anos e fez turnê até pelos Estados Unidos e Japão. Mauro, é um musical que encanta, a Turma da Mônica, né? Encantadora. Ele é muito interativo, é para todos os públicos. A gente pensa que é criança, mas afinal de contas tem 60 anos essa história aí. Quantas gerações, né? Cresceram com a Turma da Mônica. Exatamente. A Turma da Mônica é uma marca de 60 anos já aí, né? Então a gente pega gerações e gerações e é muito comum nós encontrarmos nas nossas plateias casais, adultos, não necessariamente com filhos, porque eles também gostam, têm esse carinho, né, com a Turma da Mônica. E esse espetáculo não é diferente. Ele realmente foi montado, dirigido, produzido para toda a família, de 0 a 100 anos e com certeza com o mesmo carinho e profissionalismo de sempre. Vocês estiveram nos Estados Unidos, Japão, como que é a turminha recebida lá fora? Tivemos uma receptividade incrível, né? Claro que o público brasileiro estava esperando a gente há tanto tempo ir para lá, né? Mas mesmo os gringos, a gente percebeu que a Turma da Mônica, os personagens, a essência deles, eles não têm barreiras, né? Então as características deles, as gags, as brincadeiras, as relações entre eles, elas são atemporais e elas são sem fronteiras. Espetáculo para se divertir, para curtir, mas tem uma mensagem aí também bonita, né? Todos os projetos da Turma da Mônica, eles sempre trazem a nossa filosofia mauriciana, que é o que a gente diz, né? Que é justamente essa, diversidade, amizade, respeito, amor. Então, isso, claro, está ali presente nesse espetáculo e que vai encantar e vai emocionar bastante gente. Olha só, o locutor de rodeios Asa Branca morreu nesta terça-feira aos 57 anos.
Valdemar Rui dos Santos lutava contra um câncer na boca. Ele estava internado desde o último dia 25 de janeiro no Instituto do Câncer, em São Paulo. Asa Branca começou a carreira como peão de rodeio aos 15 anos de idade, só que aí ele sofreu um acidente. Começou então a se dedicar à locução profissional. Na década de 90 ficou famoso por criar um estilo de narração específico e aí ficou dentro da arena o tempo todo. O corpo está sendo velado na Assembleia Legislativa de São Paulo e o enterro vai ser em Turiúba, que fica no interior do estado, nesta quarta-feira. Morena dos olhos verdes que mora lá do outro lado. Hoje, se eu não encontrar canoa, eu atravesso o rio a nado.